Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Qi quadrado, tá? O que é o Qi quadrado, vamos tentar entender como a gente faz esse teste, em que situação que a gente utiliza esse teste, qual o comando, né, no R para a gente fazer esse teste, e como é que a gente interpreta os dados, tá? Na verdade, interpretar também os resultados. Então vamos lá. O que é? Teste Qi quadrado, também chamado Qi quadrado com CH, né, tem esse nome porque Qi é a letra grega, X, em grego, tá? E é quadrado porque é ao quadrado, tá? Então, na verdade, é um teste X ao quadrado. E ele é muito utilizado para testar uma hipótese, principalmente a hipótese nula, né? Então, a gente tem um grupo de resultados e a gente quer saber se esses resultados são devidos ao acaso, ou seja, se são hipótese nula ou não, se realmente tem algum fator envolvido na explicação deles. Por exemplo, eu posso ter um determinado site e eu quero saber se a visita de homens e mulheres nesse site difere. Então eu posso, né, pegar o número de homens e mulheres que visitaram meu site e ver se existe uma diferença em relação ao sexo. Tá? A gente vai ver um exemplo mais para frente. O importante é que tanto o meu y quanto o x eles são categóricos, né? Os valores apenas vão ser os totais de cada categoria que eu vou colocar numa tabela, e isso é importante. A tabela vai ter uma tabelinha de 2 linhas e 2 colunas, que a gente também chama de tabela 2x2, tá bom? No final, o que eu quero é testar se os meus valores que eu observei vão ser diferentes estatisticamente dos valores que seriam esperados pelo teste que eu vou fazer. Então, que história é essa de valor esperado e observado? Imagina, por exemplo, que eu quero testar se uma espécie de inseto, se machos e fêmeas de uma espécie de inseto reconhece a planta hospedeira. Suponhamos que essa aqui seja a planta hospedeira e eu coloco uma outra planta da mesma família botânica, porém uma planta que esses insetos nunca tiveram contato. E aí a gente coloca um fluxo de ar, esse ar vai soprar, né, para o inseto, ele pode diferenciar o cheiro dessa planta hospedeira, ou seja, uma planta que ele está acostumado a comer, por exemplo, se for um herbívoro, e de uma planta que ele não conhece. Então, teoricamente, a gente espera que esses insetos sigam para a planta hospedeira. Esse teste aqui é muito conhecido, é um teste chamado teste olfatômetro, muito conhecido na área de ecologia química, e quem trabalha com entomologia trabalha muito com isso. Tá? Então, vamos lá. Que tipo de tabela esperada seria? Lembrando que a gente está imaginando a hipótese nula que machos e fêmeas não apresentam diferença, então uma possibilidade seria fêmeas e machos sequer reconhecem o cheiro da planta hospedeira. Então, mais ou menos a probabilidade de 50% das fêmeas irem para cada uma das plantas e dos machos a mesma coisa. Isso aqui seria um exemplo de hipótese nula, né? É o que seria esperado devido ao acaso. Uma outra situação é quando a gente tem, por exemplo, que tanto fêmeas quanto machos, eles conseguem perceber o cheiro da planta hospedeira em relação à planta controle. Então a gente espera que a maioria dos insetos sigam para a planta hospedeira, tá? Para a planta que eles já estão acostumados. Então, mesmo nesse caso, seria uma hipótese nula. Por quê? Porque aqui, ó, indica que tanto machos quanto fêmeas respondem de forma similar, ou seja, tanto machos quanto fêmeas conseguem reconhecer a planta hospedeira em relação à planta controle. A maioria dos dois sexos vão para a planta que a gente estava imaginando que ia. Qualquer valor diferente disso, aí foge do que a gente está esperando como sendo ao acaso. Tá? E é isso que a gente vai testar. Então, nesse nosso exemplo, suponhamos que os resultados fossem, fizemos o teste, e 25 fêmeas foram para o controle, 75 fêmeas foram para a planta hospedeira e em relação aos machos deu 40 contra 60. Opa! Então parece que as fêmeas conseguem detectar melhor a planta hospedeira do que os machos. Será que isso é verdade? Então, para essa tabela a gente faz o teste Qi quadrado. Seria uma situação de Qi quadrado. Uma tabelinha 2x2, porque nós temos 2 colunas e 2 linhas. Tudo bem? Então vamos lá. Lembrando que a hipótese nula seria que machos e fêmeas não apresentassem diferença. Bom, aqui a gente tem um resultado. Antes de mostrar o resultado, eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói essa tabelinha, tá ok? Vamos lá. Para fazer a tabela é simples. Eu crio um objeto chamado aqui tab, por exemplo, mas posso chamar de qualquer coisa. A matriz e vou concatenar os valores, tá?
da primeira coluna seguidos dos valores da segunda coluna. Isso é muito importante. Primeiro os valores da primeira coluna e depois os valores da segunda. Então vou ter 25, 40, 75, 60. Então essa é a ordem que eu tenho que criar aqui, ó. 25, 40, 75, 60. Feito isso, eu só preciso falar aqui para o R que o número de colunas é 2. Esse comandozinho aqui, ó, ncol igual a 2, significa, ó, minha matriz vai ter 2 colunas. Dou um Enter, digito o nome do meu objeto, que nesse caso aqui é tab. Pronto, criei a minha tabela. E para fazer o teste? Simples, basta eu fazer esse comando aqui, ó. x.test tab, x que vem de key square, né, key quadrado em inglês, ponto teste. Dou um Enter, prontinho, já tenho o resultado. Valores, quando a tabela é 2 por 2, né, 2 linhas e 2 colunas nesse caso, qualquer valor acima de 3.84 será significativo. Então aqui a gente tem o resultado, né? O meu valor de Q quadrado deu 4.46, maior que 3.84. Grau de liberdade nesse tipo de tabela vai ser sempre 1, e esse valor 3.84 para esse tipo de tabelinha 2 por 2 aqui, 2 linhas, 2 colunas, vai ser sempre 3.84, que é o valor de referência, tá? Então, sempre que esse valor for maior do que esse valor aqui, o meu P vai ser significativo, como foi aqui no caso 0.03, né? Indicando que isso quer dizer? Isso quer dizer justamente, né, que os valores, que existe diferença entre os valores observados e esperados. A minha tabela observada, que é essa aqui, difere da tabela esperada que o R calculou. Tudo bem? Então, qual que é a interpretação desses resultados? A interpretação é simples, não há diferença em relação ao que seria esperado pela hipótese. Desculpa, há diferença significativa em relação ao que seria esperado pela hipótese nula. Ou seja, machos e fêmeas não respondem da mesma forma. E como a gente viu, e aí a gente pode fazer um gráficozinho para mostrar isso, fêmeas parece que conseguem, né, que a barrinha escura, fêmeas apresentaram uma proporção maior de reconhecimento da planta hospedeira do que os machos. Tá? Aqui embaixo, para quem quiser, está o comando para fazer esse gráfico. Basta você fazer um comando de bar plot, o nosso objeto tab, e aqui o comando para a legenda. Você pode colocar a legenda aonde você quiser no gráfico, basta você clicar no gráfico. Depois que você faz o gráfico, você dá esse comando e clica com o mouse aonde você quer que essa legenda fique. Tudo bem? Pode copiar esse comando, vai ser isso. Tudo bem? Então esse seria o nosso teste Q quadrado, né? Simples, mostrando que nesse caso aqui fêmeas realmente diferiram de machos em relação à resposta. A gente fica por aqui e aí até uma próxima aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloquem lá na descrição do vídeo, tá ok? Pode participar. Um abraço. Tchau, tchau.